Muito bem, estamos começando então o nosso Oriente. Hoje nós vamos falar sobre avareza. Mas graças a Deus eu nunca estou só. Está aqui comigo hoje, estão comigo duas figuras ilustres. Se você não conhece, você vai conhecer a riqueza que é. Os dois já estiveram comigo aqui. Doutor Yuri, bem-vindo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Pois é, eu queria agradecer o convite. É muito bom poder estar aqui nesse programa tão rico e a gente poder dar uma orientação aí e ajudar mais pessoas, se possível, né? Já se o pessoal não vai ao consultório, o Yuri vem até o pessoal. Exatamente. Quem sabe assim a gente pode ajudar. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor, acho que né? mais realizado a gente se sente. Mais realizado a gente se sente. Padre Guido, que bom estarmos juntos. Bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É nosso dever sermos transmissores, digamos assim, da mesma doutrina ensinada por Deus. Portanto, quando se trata de orientar uma pessoa, de corrigir também de uma maneira fraterna e de apresentar o caminho certo, nós arregaçamos as mangas, como se diz na gíria, e lutamos para esta finalidade. Portanto, temos muito conteúdo a transmitir e a ensinar. Que beleza. Vamos lá. Talvez você não se ligue. O que é avareza, né? A gente até vai perdendo um pouco, algumas palavras um pouco usadas no nosso dia a dia. Vamos lá, tem um VT para falar da avareza para todos nós. Olha, a avareza é o que a gente está vivendo hoje, né? A ganância das pessoas estão deixando elas cada vez mais avarentos. Eu acho que você negar ao próximo, eu acredito que isso seria uma das coisas mais difíceis que a gente vive aqui em Campinas. Eu conheço, inclusive, pessoas que passam necessidade só para ter aquela sensação de dinheiro no bolso. E eu acho que isso não é o correto. Porque muitas pessoas aí estão passando necessidade, às vezes uma pessoa próxima, um primo, um amigo, e a pessoa só para ter o dinheiro, ela prefere abrir mão de ajudar a pessoa, abrir mão de ter um coração bom e ter o dinheiro no bolso. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser aperfeiçoada nas pessoas. No dicionário da língua portuguesa, avareza quer dizer apego excessivo às riquezas, mesquinhez, sovinice e que constitui um dos 7 pecados capitais. Ter grandes objetivos na vida, chegar ao primeiro milhão antes dos 30 anos de idade, acumular riquezas demasiadas, investir muito dinheiro na aquisição de empresas e imóveis, guardar dinheiro para viajar mundo afora, planejar para estudar nas melhores universidades. Qual é o limite entre um bom planejamento de vida, isto é, guardar dinheiro para se atingir objetivos pessoais e familiares, e a avareza? Será que existem fronteiras entre um e outro? Será que é possível guardar sem ser avarento? Se eu estiver guardando, economizando por si só, eu quero guardar dinheiro para quê? Não, porque eu quero ter muito dinheiro. Isso já é uma avareza. Mas quando eu tenho objetivo a ser alcançado e tenho o momento certo de alcançar esse objetivo, aí não, aí eu estou trabalhando realmente no pressuposto de economizar e também concretizar. Para o economista Adilson Bassan, é possível guardar sim, economizar, sem ser avarento. Então a questão é ser generoso também, nós temos que ajudar o próximo. E essa questão dos nossos objetivos, eu quero comprar uma casa, ok, mas eu tenho que comprar uma casa, mas ao mesmo tempo eu tenho que me alimentar, ao mesmo tempo eu tenho que me vestir, ao mesmo tempo eu tenho que ser o quê? Eu tenho que compartilhar. Então, além desse objetivo do consumo que nós temos que passar a vida como ela é e se tornar cidadãos, né? Então, na orientação que a gente dá, realmente é ter esse pressuposto. Mas a avareza é muito mais abrangente, segundo a psicóloga Sueli Vicentim. Vai muito além da questão financeira. O avarento é a pessoa que tem medo de ficar sem, de perder, de se sentir diminuído ficando sem. Então a gente tem a avareza de dinheiro, a avareza de informação, a avareza de amor. É aquela pessoa que ela acha que se ela gastar, se ela doar para o outro, tal, existe sempre o risco de ela viver uma privação. Então ela quer guardar para si, ela quer ter muito com ela porque ela acredita que em algum momento ela vai precisar e em decorrência do medo ela acha que ela nunca vai ter ajuda.
Ela acha que ela tem que olhar só para si e se prevenir daquilo. Então ela guarda muito. E você vê o sorriso de uma criança, você vê o sorriso de um adulto podendo se alimentar, podendo realmente fazer alguma coisa, e você fazendo, as duas pessoas ganham. E você tem o que? Mais estímulo para quê? Para você poder conseguir dinheiro, podemos falar dessa forma, poder economizar e poder fazer essa contribuição. Então é um pilar muito forte, né? Ou seja, é uma via que vai e volta para você de uma forma bem maravilhosa. Muito bem, tá aí uma PAN, né? Uma definição boa. Abriu o espaço, já queria entrar de sola, mas eu vou economizar um pouquinho. Vou começar com o Padre Guido. Padre, nós vamos fazer uma série aqui no Oriente sobre pecados capitais. E aí são esses assuntos que muitas vezes as pessoas já rejeitam antes de ouvir. Porque parece já condenação, parece já julgamento, parece já um peso, parece uma cobrança da igreja. Mas vamos lá, então, explica para nós, pelo menos assim de uma maneira resumida, Padre, o que são pecados? Por que capitais? Pecados capitais. Por que são classificados assim? Certo. Obrigado pela sua bela pergunta. A igreja ajuda a entender o caminho certo para a realização dos ideais da pessoa humana. Na verdade, quando nós abrimos a Bíblia na primeira página, quando Deus cria a pessoa humana, usa esta expressão: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Pegamos esta última palavra. Ter o domínio da terra faz com que tantas vezes a pessoa humana pense mais nas coisas da terra, na conquista de valores terrenos, que levam, porém, a um afastamento daquele que é o objetivo principal, que é a conquista de Deus. Por isso, pecados capitais, isto é, fundamentais, que são típicos do comportamento humano, quando Deus, que deveria ocupar o primeiro lugar, é colocado de lado. O homem, como disse justamente a psicologia, não pode ficar sem ter um ideal. Se o ideal prioritário desmorona, nasce naqueles que são os mecanismos de defesa, isto é, os pequenos deuses escritos com letra minúscula, e que a igreja identifica com um número até de 7, né? Avareza, luxúria, ira, gula, inveja, vaidade, isto é, pecados que acompanham o nosso modo de ser e de agir e que nos afastam de um objetivo principal querido por Deus, que é exatamente o nosso encontro com Ele. Por isso, pecados fundamentais que geram muitas sérias consequências. E a igreja não quer reprimir quando ensina, quer orientar como o nosso programa, quer apontar o caminho, mas ao mesmo tempo quer mostrar o risco que uma pessoa corre quando não vive conforme uma lei divina. Ok, então aí eu vou pegar a deixa do Padre Guido e perguntar para o Yuri. Yuri, nós temos então que ter um ideal. Então a gente pode dizer que temos uma ideia, um objetivo que precisa ser de alma, de vida, que não é só matéria, mas envolve, estamos na Terra, né? Envolve as coisas do dia a dia. Né? Então o homem precisa buscar o equilíbrio entre o ideal e a realização do ideal. Perfeito, acho que você usou a palavra que a gente mais tenta colocar para poder separar aonde que chega o pecado e até onde que são a nossa sobrevivência. Eu acho que nisso o padre colocou perfeitamente que a gente chega no pecado quando a gente perde o equilíbrio, como o economista colocou também aí nesse VT que a gente passou, entre o que é eu me planejar, o que é eu me cuidar e o que é eu passar por excesso. Então, toda vez que a gente chega no excesso, a gente comete um pecado. Agora, psicologicamente falando, esse excesso ele pode gerar um desequilíbrio. Né? Porque é bom, eu gosto de botar bem a ciência e a fé, porque fica muito interessante, porque a gente vai entendendo que um não contradiz o outro. O Yuri é psicólogo, então ele está falando do desequilíbrio como pecado. Psicologicamente é um desequilíbrio. Exatamente.
Você falou do objetivo. O objetivo faz com que a gente consiga atingir esse equilíbrio entre os meus desejos, entre minhas pulsões, meus impulsos e o que a realidade me permite chegar. E você ter um objetivo de vida, de religião, faz com que você possa suportar frustrações e limites da vida para atingir esse objetivo. Então, o objetivo faz com que você suporte... Deixa eu pegar, porque tá legal. Exatamente. A gente suporta os reveses, as surpresas ruins, porque eu tenho um objetivo maior. Isso. E aí eu suporto os limites, suporto as frustrações que a gente passa na vida para poder atingir um objetivo maior, um desejo maior de vida, sem viver somente pelos nossos impulsos, pelos nossos instintos. Mal comparando, vamos pegar a ideia ali do economista quando ele falou da casa. Como a pessoa que vai comprar uma casa, comprar um carro e passa privações, diminui as saídas, não gasta tanto com, sei lá, com barzinho, com não sei o quê, com cigarro, com comida, corta, fica mais no essencial um tempo até equilibrar as contas, nesse sentido que você diz. Claro que não é só material, mas nesse sentido, a pessoa tem um objetivo maior, então ela até consegue suportar uma privação, uma necessidade ou alguma má surpresa porque ela está pensando em algo mais importante. Exatamente. Eu estou abrindo mão de algo, fazendo uma escolha por algo que vai ser bom para a minha vida e para isso eu vou deixar de ter outra. Então toda escolha vai trazer um ganho e uma perda. Esse é o equilíbrio. Isso. Encarar o ganho e suportar a perda. E aí a gente percebe que o movimento da avareza, isso minha colega aí, psicóloga Silvia, falou muito bem, que a avareza nem sempre precisa ser um pecado, quando é algo para nossa necessidade. Isso é dos animais. A gente vai lá e precisa buscar comida para se alimentar. Então, por isso que nem sempre relacionado a dinheiro. É que a nossa sociedade hoje vive pelo dinheiro. Mas a avareza está presente em todos os nossos momentos. Guardar uma comida, então as formigas, os animais que fazem estoque de comida para poder se alimentar. Mas o quanto de estoque? O que é suficiente para a sobrevivência. O avarento é aquele que guarda até estragar. Isso. Mas o avarento, para a nossa psicologia, se confunde muito hoje com a ganância. E para a gente é algo até maior, é o medo. O medo de sempre estar sem. São pessoas que passaram por privações na vida, muitas vezes de afeto, de acolhimento, de carinho, e que associaram essa perda, principalmente nas primeiras infâncias, com a perda material. E passa o resto da vida numa busca incessante de acumular coisas. Então, a avareza pode ser por dinheiro, pode ser por objetos. Então, aquelas pessoas que guardam, mas isso é velho, você não usa mais, essa roupa antiga você pode doar. Não, eu preciso ter. Então, nunca vai ser suficiente para acalmar essa angústia que ela sente pela falta que ela acredita que ela sempre vai ter. Só curando para ela conseguir se livrar disso. Mas depois a gente fala disso. Entre a avareza e a compulsão, há uma linha tênue, está muito perto. Exatamente, elas vivem muito juntas. Porque essa compulsão é a ideia de que eu preciso ter cada vez mais para trazer uma felicidade que nunca vai atingir-se, porque nunca vai ser o suficiente. Por isso que a gente fala dessa falta. É uma pessoa que vive em extrema angústia constante de que ela sempre vai viver uma falta. E aí é onde a gente chega, como a igreja coloca, de pecado, e que a gente fala que essa distorção de vivência, de vida, um desequilíbrio emocional, porque a pessoa começa a jogar em objetos essa falta que ela teve durante a vida de um carinho, de uma afeição, e que ela jogou para o bem material, seja dinheiro, seja objetos, como se isso fosse acalmar essa angústia. Coisas que seriam instintos nossos. O bebezinho, criancinha pequena, que tem aquele paninho que guarda para se sentir melhor, aquele questão de a gente buscar comida para se sentir bem, instintos animais, que tem um limite, que é pela sobrevivência. Só que quando a pessoa ultrapassa esse limite, cai nesse excesso. Ok, aí está uma explicação lógica, óbvio, maravilhoso, a gente entende. Mas aí eu volto para o Padre Guido e falo, Padre, tem muita gente que começa um processo assim porque não foi despertado na alma. Por exemplo, só vai perceber que está apegado a coisas quando ele tem tudo e começa a perceber que aquilo não satisfaz. Exato. Aí ele começa a estar numa crise, mas me falta uma outra coisa que eu não sei o que é. Perfeito. Eu sou italiano, com uma cultura, digamos assim, europeia.
há um dado que faz nos refletir. Um dos países mais desenvolvidos no mundo hoje, especialmente no mundo europeu, é a Suécia, onde o nível de vida é alto, salários que acompanham, ótima educação, assistência médica, etc. Aí vem uma pergunta: como se explica que os 60% dos suicídios na Suécia é de jovens de 18 até 25 anos? Quando um jovem tem tudo ao seu alcance, por que se mata? É aí que exatamente a resposta, que falta algo que supere os valores que estão na nossa frente. Infelizmente há uma sede não só de dinheiro, de objetos, de posse, de domínio das coisas que estão ao nosso redor. Mas é uma sede de quem não encontrou algo que sacie plenamente. Porque quando a gente é saciado, né, vamos lá para São João capítulo 4. Mas vou dizer a verdade. O homem tem dentro da sua natureza esta falta de totalidade, isto é, quanto mais pode possuir, mais pensa de realizar os seus ideais. Se nós vamos num estádio de futebol, Yuri, e assistimos a um jogo de futebol, se o time do nosso coração faz o gol, há aquele momento de euforia. Mas um minuto depois, todo mundo começa a gritar: mais um, mais um. Isto é, está dentro da nossa natureza a insatisfação de tudo que está ao nosso redor. Queremos sempre algo mais. Agora, quando, do ponto de vista religioso, é apresentado este perigo, que quanto mais nós possuímos, mais fechamos a nossa vida ao redor de nós mesmos, ou de um pequeno ciclo de amizade, ou de um ambiente, corremos o risco de afastarmos-nos de Deus. É aí que a igreja ensina. E ensina, inclusive, a sair desta tentação, apresentando a conquista de valores maiores, superiores aos transitórios. Por isso que se explica, por exemplo, a vocação para a vida religiosa, onde se faz até um voto de pobreza. É um voto público. Onde se afasta das coisas. Se afasta afetivamente, que é muito mais importante, e efetivamente. Não faço, eu sou religioso, inclusive no mês de setembro completo 50 anos de vida religiosa. Parabéns. É um esforço constante de um afastamento afetivo e efetivo. Por quê? Porque se opta para um bem que supera as coisas que estão ao nosso redor. Porém, se a gente não vai continuamente se alimentar nesse bem maior e ter uma certa plenitude na nossa sede, a nossa tendência, mesmo afastado, é querer e buscar nas coisas. Sim, e é aí que entra a palavra de Deus. Olha que Jesus frequentemente toca neste assunto, porque fala bem claro que não se pode servir a Deus e o dinheiro. Fala também da presença, através das parábolas, daquele homem que destruiu os celeiros e construiu maiores, e depois disse: agora posso descansar à vontade. É a reflexão de Jesus: bobo, esta mesma noite você vai entregar a tua vida nas mãos de Deus, e tudo que você montou, de quem será? Por isso a igreja não quer colocar problemas sem uma solução. Apresenta a dificuldade que o homem tem tantas vezes de discernir as coisas e de optar para verdadeiros valores, e orienta para a conquista destes verdadeiros valores. E as pessoas não gostam de serem... A gente volta no segundo bloco falando disso, de serem contrariadas, de serem incomodadas no seu conforto. As pessoas querem só palavras que afagam. E então a igreja muitas vezes ela não é bem-vinda ou não é bem vista
porque ela vem falar dessa verdade, né? Mas é Nosso Senhor que diz, bom, você ajuntou, mas essa noite você vai embora, e aí? Vai ficar para quem? Ontem a minha esposa comentava comigo, um artista famoso que faleceu há poucos, não tem um ano, há poucos meses atrás, e a família já está brigando a ponto de terem trocado as fechaduras para um não entrar na casa para poder algumas pessoas terem domínio sobre as coisas que ele deixou. Quer dizer, os próprios familiares estão numa guerra pelas coisas que ele deixou, que ele amontoou e que não vai servir para ninguém. E uma coisa que me deixou louco, a gente volta para falar disso. Yuri, um dos homens mais ricos do mundo hoje, se ele gastar 10 milhões de dólares por mês, ele vai levar mais de 1000 anos para gastar tudo o que ele tem. Para que isso? E uma gotinha de sangue que se derrama no cérebro está paralítico em cima da cama e nunca mais volta. Esse é o Oriente, a gente vai filosofar um pouquinho, né, Yuri? E vamos falar sobre a avareza. Eu volto com o Yuri falando dessa insatisfação que o padre deixou em aberto para nós. A gente volta já já.